Bom dia, graça e paz a todos vocês. Nós estamos no 6º dia da nossa campanha de 21 dias de oração. Tenho certeza que vocês têm sido grandemente abençoados, como eu estou sendo abençoada. E a nossa leitura de hoje é João, capítulo de número 6. Vamos todos ler juntos? A multiplicação de pães e peixes. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto o queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei, à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Jesus anda sobre o mar. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenho medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão e depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês,
Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de vocês, os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Então, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: Desci do céu? Jesus respondeu: Não fique murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram. Mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. As palavras da vida eterna. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro este discurso, quem poderá suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isto escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor,
para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês os 12? Mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Palavra de Deus. Amados, nessa manhã, é uma palavra, um capítulo muito extenso, muito rico, em tantos aprendizados para as nossas vidas. Confesso para vocês que eu me emocionei em alguns momentos da leitura da palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ao ler pausadamente esse texto, nós ficamos meditando em alguns pontos que eu gostaria de ressaltar com você nessa manhã. O primeiro deles foi quando Jesus ele alimenta uma multidão. Uma multidão seguia e ele se preocupa porque não tinha alimento necessário para aquela multidão. E Jesus ali, ele pergunta como que nós iríamos alimentar aquele povo. E um dos discípulos diz: olha, tem aqui um garotinho, ele tem 5 pães e alguns peixinhos. E Jesus mandou que todos se assentassem e todos ficaram assentados. Jesus separou em grupos e ali Jesus ele deu graças, abençoou o pão, os peixes e ali entregou os discípulos e eles repartiram para o povo que estava ali, para aquela multidão. A Bíblia vai dizer que todos alimentaram, se fartaram daquilo que que Jesus havia providenciado. Logo em seguida, nós vamos ver um outro milagre que Jesus vai fazer. Após ele fazer a multiplicação dos pães, Jesus agora ele vai acalmar uma tempestade, ele vai andar sobre o mar. Mais uma vez, Jesus ele vai trazer grandes ensinamentos para nós nessa manhã. Ele vai dizer para nós que independente dos ventos que estão soprando sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, ele é aquele que tem poder para cessar o vento, ele é aquele que tem poder para andar sobre as águas, ele é aquele que tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Logo adiante nós vamos ver Jesus falando também que ele é o pão da vida. Primeiro, ele é um pão físico, ele é um alimento físico para uma humanidade sedenta, uma humanidade faminta, uma humanidade desesperada. Não é diferente de hoje. A mesma humanidade que acompanhava, que seguia Jesus, para que Jesus pudesse fazer algo por eles, não é diferente dessa de hoje, ao qual nós vemos também um povo, uma multidão que está buscando algo para preencher a sua necessidade, a sua fome de algo. Na verdade, todo homem, ele tem uma fome, ele tem fome de algo. Todo homem, toda mulher, ele tem fome de algo e ele muitas vezes vai buscar em coisas, vai buscar em pessoas essa provisão, esse alimento para suas almas. E Jesus vai dizer aqui então que ele é o pão da vida, ele é o pão espiritual para nós. Nessa manhã eu convido você a buscar ao Senhor, porque ele vai dizer também que as palavras dele são palavras de vida eterna. Ele vai dar palavras para nós, ele vai ser aquele que vai suprir nossas necessidades, não só físicas, emocionais e espirituais. Existe uma fome que a humanidade ela está vivenciando nos últimos dias. Fome de justiça, fome da verdade, fome de integridade, fome de lealdade. E uma campanha como essa, ela não pode nos deixar da mesma forma como nós iniciamos. Eu aprendo com a palavra de Deus, eu aprendo com Jesus nessa manhã, que existem algumas questões em nossas vidas, algumas fomes que somente o Senhor pode suprir. E existe algo aqui nessa manhã que eu quero compartilhar com você, na multiplicação dos pães e dos peixes, que eu acho lindo e tem tudo a ver com a nossa campanha. O texto vai nos dizer que um menininho, um garotinho, tem um garoto aqui que só tem 5 pães e 2 peixes. E através desse, só tem esse aqui, alimenta-se uma multidão. Você que me ouve nessa manhã, talvez você tenha dito assim: eu só tenho isso. Eu tenho tão pouco. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o pouco que você tem, quando você coloca diante do Senhor, Ele te abençoa de uma forma tão tamanha que Ele consegue suprir outras vidas.
Talvez você que me ouve nessa manhã, você pode dizer assim, é apenas um vídeo, é apenas um tempo. Mas você não tem ideia aonde esse vídeo, nesses dias que nós estamos aqui em oração, em busca pela presença de Deus, aos corações que esses vídeos vão alcançar. Sabe por quê, querido? É muito pouco. É muito pouco. Mas quando nós colocamos diante do Senhor, Ele dá graças ao Pai eterno, porque somente Deus pode fazer o milagre. Nessa manhã nós estamos aqui e eu quero convidar a você a se apresentar ao Senhor e dizer, Senhor, eu só tenho isso. Eu só trouxe isso. Mas eu te apresento no altar nessa manhã. E eu tenho a certeza absoluta que o nosso Pai, que acalma os ventos, que faz cessar a tempestade, que vai trazer recursos para você, vai ser o mesmo Deus que vai usar a sua vida, o seu dom, o seu talento. Talvez você diga para mim assim, olha, eu estou vivendo uma tragédia na minha vida, mas Deus pode usar essa tragédia para poder abençoar outras vidas. Milhares de pessoas foram abençoadas no tempo de Jesus por causa de 5 pães e 2 peixes. Nessa manhã, por causa da sua vida, o Senhor pode mudar a história de uma nação. O Senhor pode mudar a história da sua casa. O Senhor pode mudar a história de um bairro. O Senhor pode mudar a história de Cataguases. Eu tenho a certeza plena e absoluta. São dias de muita intensidade. Quanto mais intenso nós estamos na presença do Senhor, mais graça Ele vai derramar sobre nós. E nós não vamos sair daqui da mesma forma. Sabemos, o próprio Senhor nos diz que muitos daquela multidão foram atrás dele por causa de um alimento físico. E ele traz ensinamentos ali, pontos tão importantes para nós. Ele diz que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele é o pão da vida que desceu do céu e entregou a sua vida por nós nessa manhã. Então eu te convido nessa manhã, mais uma vez, a refletir em tudo isso que você leu. E mais adiante, no final, Jesus ele vai dar essas palavras talvez que foram tidas como ríspidas, difíceis de serem digeridas, não é verdade? E os discípulos vão ali questionar para eles. Os discípulos eram aqueles que estavam mais próximos. E eu aprendo que na nossa caminhada desses 21 dias com o Senhor, terão algumas pessoas que vão estar na multidão apenas pelo barulho, apenas pelo milagre, apenas pelo movimento. Mas terão aqueles que vão se assentar à mesa com Jesus. Existem tipos de pessoas e grupos de pessoas que não vão apenas andar na multidão, caminhar de um lado para o outro, mas serão aqueles que vão se assentar com Ele à mesa. Lembra dos discípulos? Quando Jesus prepara a última ceia, e Ele ali lava os pés dos discípulos. Nessa manhã, existe algo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, e não vai ser para toda a multidão. Vai ser para um grupo de pessoas que vai se assentar à mesa com Ele, se alimentar dEle, saciar toda a sua fome, toda a sua sede na presença do Senhor. Eu te convido a orar nessa manhã, em nome de Jesus. Ah, Jesus, é tão bom estar na Tua presença. Nessa manhã o Senhor falou tão forte aos nossos corações. A Tua palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz. A Tua palavra, ela transforma o nosso ser. Estamos vivendo dias de uma intensidade, de uma entrega e de uma renúncia. Sabemos que nessa multidão, Pai, muitos estão vindo apenas para saciar do alimento físico, a uma fome física. Mas o Senhor é aquele que nos dá muito mais além, Pai. O Senhor é aquele que tem nos dado a Tua presença nessa manhã. E Pai, aonde estiver alguém agora de joelhos dobrados, Senhor, na sua casa, no seu trabalho, que o Senhor possa visitá-lo, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa derramar a Tua graça nesta manhã. Tem muitos dizendo assim, Senhor, eu só tenho isso. Tem muitos olhando para si, dizendo, Senhor, eu sou apenas um jovem, eu sou apenas uma criança. E o Senhor diz nessa manhã para nós que o Senhor Jesus vai nos usar de uma forma tamanha para alimentar multidões. Então, Pai, nessa manhã, nos desperta, Jesus, a colocarmos tudo diante do Senhor, porque, Pai, quando nós colocamos o pouco no altar, o Senhor é quem faz o milagre, é o Senhor quem faz o milagre da multiplicação, Pai.
Então nessa manhã derrama em nós a tua unção, a tua graça e o teu favor, para que nós possamos, Pai, prosseguir, Deus, firmes, fiéis, na busca, na entrega, na renúncia pela tua presença. O Senhor falou ainda mais aqui no final aos seus discípulos, palavras duras. O Senhor disse que um deles iria te trair, mas o Senhor, Deus, também caminhou com esses homens, alimentou esses homens com a tua presença. Ah, Espírito Santo, que nessa manhã nós tenhamos o pão da presença. Espírito Santo, o Senhor diz para nós essa manhã que o Senhor Jesus diz para nós: eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais terá fome. O Senhor diz que o Senhor também, Pai, o Senhor é água para nós, e quem beber dessa água jamais terá sede novamente. Senhor, tudo que nós precisamos está aí no Senhor, Pai. Nos alimenta, Pai. O Senhor diz na tua palavra que no Antigo Testamento homens comeram maná e tiveram fome novamente, morreram. Mas o Senhor veio, e o Senhor diz para nós que quem se alimentar do Senhor jamais terá fome. E se morrer, o Senhor vai nos ressuscitar no último dia. Espírito Santo, nessa manhã, que essa verdade esteja cravada em nossos corações. Abençoa cada um, Pai, que está nesse tempo de entrega, de renúncia pelo Senhor, Pai. Querendo mais de Ti, abençoa a sua igreja, Pai. Abençoa este povo que está clamando pelo Senhor, clamando pela Tua presença, Pai. Oramos nessa manhã, Jesus, pelas famílias da igreja. Oramos nessa manhã, Jesus, pela juventude, pelos adolescentes, ó Pai, pelas crianças, ó Deus. Senhor, levanta uma geração, Pai, de crianças. Põe um garotinho, Senhor, que chegou e se apresentou, está aqui, 5 pães e 2 peixes. Senhor Jesus, levanta essa geração de crianças para este tempo, para serem instrumento nas mãos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, levanta as mulheres, Pai, para serem aquelas que vão também, Senhor, levar o cântaro e derramar aos Teus pés, Pai, se entregando, se renunciando para viver tudo que o Senhor tem para nós. Eu oro pelas famílias pastorais nessa manhã. Abençoamos cada uma delas, a vida do pastor Luiz, do pastor Leopoldo, do pastor Leandro. Senhor Jesus, que haja um despertamento em nós, Pai. Pai, que aquilo que verdadeiramente é importante esteja em nossos corações. Eu oro nesta manhã entregando as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, queridos, que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que a graça e a bondade e o favor do Senhor seja derramado sobre a sua vida. E eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus.